Então, oficialmente, agora gravando, boa noite a todos e a todas. Tem alguns rostinhos novos aqui, então, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso primeiro encontro do ano. Já faz um ano, né, que a gente está fazendo o Nutri neste formato, e, e eu estou bem feliz, assim, que funcionou, que deu certo, que está fluindo, que a gente pode partilhar. Para quem ainda não participou, o WhatsApp ele fica fechado, né? E a gente abre pertinho da gente se encontrar, uma semana antes, normalmente. E aí vocês têm a oportunidade de interagir ali, de colocar dúvidas, questões, perguntas, enfim, é um lugar para partilha ali. E eu acho que tem sido bem produtivo, porque as pessoas têm trazido temas interessantes, as trocas eu pessoalmente tenho considerado bem relevantes, bem boas para todo mundo, né? Agora mesmo trocaram aí lugar de comprar docinho vegano, então já trocaram onde comprar panela, já foram trocadas várias informações. O Rodrigo vai entrar daqui a pouco, ele está um pouquinho atrasado, então só pediu para avisar. Ele depois, acho que deixo mais para o finalzinho, ele fez uma modificação na área de pacientes, de acesso a pacientes, e depois acho que ele vai navegar bem rapidinho, só para vocês entenderem como é que estão ficando os materiais, ele está ampliando muito isso, ele está criando como alguém da geração, eu não sei que geração é a dele, alguém sabe? Quando tem 30 anos, essa geração aí que sabe mexer mais em tecnologia do que a geração aqui, né? Então, ele está colocando muita coisa, muita funcionalidade que acho que ajuda bastante, tá? Então, aí vocês também vão dando feedback para eles ali no grupo, pessoal, no pessoal e também no grupo ali como um todo, tá? Eu não sei se tem algum assunto, algum tema, se alguém quiser me ajudar aqui, porque eu estou sem o meu apoio, mas eu acho que não tem nenhum assunto que ficou pendente ali. Na verdade, tem. Eu falei que eu ia falar hoje, né? Alguém consegue me ajudar? Além dessas trocas aqui, eu falei que chegou o cálcio da Now Foods, mas alguém já falou que já acabou, certo? E acho que tinha algum tema que foi colocado aqui. Eu falei, gente, eu vou depois tratar disso no encontro, e agora não estou lembrando o que que é. Alguém lembra? Não, né? Pelo visto. Mas, de qualquer forma, foi falado aqui sobre, leite em pó. Mas eu acho que isso, assim, não é um assunto tão aqui do grupo de adultos. De qualquer forma, a gente já conversou bastante sobre opções de leite vegetal, sobre aporte de cálcio, e a gente pode voltar a falar nisso quantas vezes forem necessárias e quanto for importante. Mas apesar de ter sido colocado por uma mãe, e isso vai para o Nutripapo Mamães e Bebês, é bom saber, porque às vezes para viajar vocês podem eventualmente querer algum produto em pó, algum leite vegetal em pó, e sem dúvida carregar o pó é mais fácil do que carregar líquido, né? Dá para colocar num potinho, ou dá para levar a própria embalagem. Então, o que vocês precisam considerar é a mesma coisa que vocês consideram quando vocês compram um leite vegetal pronto para consumo, que é não ter açúcar, que é não ter um monte de aditivos, e no produto em pó não tem jeito de não ter antiumectante, que é o que não vai deixar ele ficar grumado. Ele vai pegar, tem que ser anti-umidade. O anti-umectante é anti-umidade, para ele ficar com um pó sempre soltinho. Então, não tem como vir um leite em pó sem aditivo. Não tem como. O anti-umectante é um aditivo que não deixa ele grudar, que deixa ele ficar sempre sequinho, tá? Se for de uso transitório, ter ou não cálcio
fica a critério de cada um. Mas todas as marcas que eu vi, eles têm algum teor de cálcio. Inclusive, para minha surpresa, eu nunca experimentei, preciso até olhar a composição direitinho, tem molico vegano, parece que tem leite ninho vegano também. E o mais comum que a gente encontra é o leite de coco em pó. Isso já é muito antigo, leite de coco em pó. Qual é o problema da gente ter um leite de coco em pó? O altíssimo teor de gordura saturada, e a gente achar assim, ah, leite em pó, associa tipo leite molico em pó, é leite magrinho. Não é, o leite de coco, o coco não é um alimento magrinho. O coco não é para ficar usando e abusando assim, à torta e à direito. Para quem está fazendo controle de não quer engordar, ou ao contrário, quer reduzir um pouco o peso, o coco não é um alimento para abusar, tá? Coisas com teor de gordura muito alto, como é o coco, como é o abacate, como são as castanhas. Então, leite de coco vai ter um teor grande de calorias, se eu comparar, por exemplo, com leite de arroz em pó, que tem daquela marca Biove, da Jasmine, Biove, Biove, eu não sei como é que pronuncia aqui, tá? Então, cuidado, leite de coco em pó é fácil encontrar a granel, então, cuidado com a oxidação desse produto, porque se ele fica lá naquelas caixas, mesmo transparentes ou não, se o estabelecimento não tem uma boa rotatividade, aquilo pode ficar rançoso, pode ficar com gosto de sabão, que é o mais comum, né, de acontecer, ficar com aquele gosto que você percebe que o coco passou, tá? Da marca em pó que eu acho mais legal é o da Biov. É bem antigo esse da Jasmine, é uma marca da Jasmine, a gente tem leite de arroz e leite de aveia. Dá para usar para crianças e para adultos também. Se não me engano, faz tempo que eu não olho o rótulo, ele vai ter na diluição recomendada, que eu acho que são 2 colheres de sopa, também se alguém tiver uma latinha e quiser ajudar, mas é bom conferir na latinha. Eu acho que 2 colheres de sopa é a dose recomendada, vai ter por volta de 240 miligramas de cálcio. O Rodrigo preparou para uma aula que eu dei, na verdade, eu e ele preparamos para esta aula, que foi uma aula técnica, e ele transpôs isso numa planilha, e mandou para vocês que eu vi que ali várias fotos de marca de leite, ele fez como que é? Um tutorial, não sei como é que chama isso daí, um guia de compras de leite, tá? Então ali tem uma tabela que foi construída no finalzinho de 2022, quando eu dei aula no congresso, e a gente ainda não atualizou ela, se algum rótulo mudou, se algum leite aumentou de composição, mas essa tabela está disponível para vocês. O Rodrigo vai apresentar depois, porque já está na área de vocês, de acesso de vocês, tá? Então vocês podem consultar lá. Tá com dúvida? Ao invés de ficar procurando na internet o leite, o Rodrigo tirou a foto e aí tem a tabela com a composição para cálcio, mas a gente quer fazer a composição para todos os nutrientes, assim, todos não, porque fica muito grande, mas carboidrato, proteínas e gorduras, e no caso específico do leite, a gente coloca o teor de cálcio também. A ideia é montar esse ano um guia de compras para cada assunto. Por exemplo, vamos comprar, isso eu conversei com o Rodrigo ontem, vamos fazer um tutorial para pães. Então, lá vai eu e ele pesquisar os pães de mercado, que são os mais comuns, assim, que vai achar lá no Rio, que a Jana está no Rio, a Érica não, a Érica já está bem mais longe, mas assim, quem está em São Paulo, quem está aqui em Campinas, quem está no Rio de Janeiro, vai conseguir achar esses pães universalmente, assim, num Carrefour, num, como é que é, supermarket que tem no Rio, eu estive no Rio esse final de semana, então eu conheci uns supermercados novos ali. Tá? Então a gente vai fazer um guia dessas coisas, construir devagarzinho, porque isso toma muito tempo, gente. Pesquisar e olhar e saber se o rótulo está atualizado ou não na última versão de Anvisa, tá? Inclusive mudou a legislação e ainda tem rótulo antigo no mercado. Eu queria até trazer, daqui a pouquinho eu vou trazer esse tema para partilhar com vocês uma notícia que eu não sei se chegou até todo mundo,
de uma pesquisa da FGV, que me deixou chocada aqui. Mas tem a ver com rotulagem, tem a ver com produtos industrializados e ultraprocessados. Não sei se é do conhecimento de todos e de todas, que está rolando aí, obviamente sempre rolou, né? Lobby para diminuir a tributação de produtos ultraprocessados. Acho que isso já é uma coisa de conhecimento. Não sei se a maioria sabe disso. Sim ou não? Quem está de câmera aberta. Existe muito lobby da indústria de alimentos, assim como tem da indústria farmacêutica, para diminuir a carga tributária dos alimentos ultraprocessados. Então, é capaz de uma bolacha Oreo, passatempo, qualquer biscoito aí recheado, pagar menos imposto do que uma cenoura. É possível isso. E isso está acontecendo, e aí já entro no tema que eu gostaria de dividir com vocês. Saiu uma matéria, eu não sei exatamente que dia que foi publicado, mas eu tive acesso a este conteúdo faz umas 2 semanas, mas eu estou vendo aqui a data da publicação, que foi em maio do ano passado. Então, o assunto não é ultra recente, já é um assunto que está ali atrás. A FGV conduziu um estudo afirmando que a obesidade, o sobrepeso, não é causado por má alimentação, e sim por sedentarismo. Então, é uma coisa que me chocou. Como assim, né? Já tem muita base científica mostrando a correlação de alimentação e excesso de peso, seja sobrepeso e obesidade nos vários graus. Aí vem uma instituição super conceituada, como é a Faculdade Getúlio Vargas, que não é pouca coisa, é muita coisa. Um estudo conduzido somente por economistas para falar de saúde e, obviamente, porque eu vi um recorte, tá, gente? Eu não vi, não deu tempo de ler esse estudo na íntegra, porque eu vi a semana passada, aí eu viajei, hoje é começo de semana, começo, né, meio de semana, mas enfim, não deu para ler o estudo. Mas o que eu troquei com colegas e do que eu li de críticas, um estudo do desenho que ele foi feito, ele não pode ser feito quando tem o viés de saúde. Não dá para você usar um estudo chamado transversal, tem que usar um estudo retrospectivo, tem que usar variáveis dentro de estudos que eu não tenho competência para falar para vocês, para poder fazer afirmações. Então, a gente acaba conseguindo demonstrar com o estudo o que a gente quer. E aí, o que aconteceu? Tem deputados e empresários usando essa base da FGV, que é uma faculdade muito séria, muito reconhecida, para fazer lobby com a questão de carga tributária, não sei se no Senado, na Câmara, eu não sei onde é que é, tá? O fato é que isso está circulando, isso circulou, para minha surpresa, o ano passado, isso está aqui, e não dá para a gente dizer que um alimento ultraprocessado não vai aumentar o peso. Eu posso afirmar que a pessoa vai, se ela comer um alimento ultraprocessado, ela vai engordar? Eu não posso fazer essa afirmação, eu preciso contextualizar, né? Cada um de nós aqui, cada uma de nós, tem o seu peso corporal. Aí eu vou lá e como, sei lá, como uma bolacha, meio pacote de bolacha. Isso isoladamente não vai contribuir para o aumento de peso de ninguém. É o consumo sistemático, é algo que eu sempre falo nas consultas. Como é que eu vou ganhar peso? Eu vou ter sempre que ter um superávit de calorias. Se eu fizer a dieta da cenoura, não, da cenoura não, porque cenoura é bem baixo calórica. A dieta da aveia. Vou comer aveia só o dia inteiro, todas as refeições. Se a quantidade de aveia que eu comer, imagina, é absurdo isso, mas imagina, eu só vou comer aveia da hora que eu acordar até a hora que eu dormir. Se eu precisar de 1.500 calorias e eu consumir 1.600 calorias só de aveia, eu vou ganhar peso. Então, é sempre um superávit de calorias que me faz acumular peso. Agora, como este alimento se comporta no meu corpo,
eu comer aveia, eu comer vamos pegar esse exemplo que ele é esdrúxulo, mas eu ingeri 1.600 calorias só de aveia, eu preciso de 1.500 no nosso exemplo. E ingerir 1.600 calorias só de bolacha passatempo é diferente. Mesmo sendo o mesmo volume de superávit, 100 calorias a mais, o que eu vou ter na composição de uma aveia, que eu tenho lignana, eu tenho fibra, eu tenho carboidrato, eu tenho proteína, eu tenho vitaminas e minerais, eu não tenho aditivos químicos, eu não tenho açúcar, eu não tenho gordura hidrogenada. É bem diferente essas 100 calorias de uma bolacha qualquer. Eu peguei a passatempo bolacha recheada, onde eu vou ter açúcar, farinha branca, aditivo XPTO, conservante, essas coisas todas que vão ser utilizados pelo meu corpo de uma maneira diferente. Então, puxando uma coisa com a outra aí, não dá para eu afirmar. Não sou absurdo dizer assim, a causa da obesidade, sobrepeso da obesidade no país não tem nada a ver com o consumo alimentar? Sou absurdo isso. Porque tem, não é que a pessoa é sedentária, ó. Sedentarismo pode ter mais impacto na obesidade do que má alimentação. Idade, renda e sedentarismo são os principais fatores para a obesidade. Não é possível, gente, que assim, a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor e pior, claro, a população que tem um poder aquisitivo menor, certamente ela vai estar mais vulnerável ou limitada ou mais até coagida, não sei, não estou achando uma palavra, para comprar alimento ultraprocessado. Porque tem uma carga tributária mais barata, custa mais barato do que eu comprar 1 quilo de feijão. Eu não tenho agora uma comparação muito justa para fazer, assim, sei lá, 1 quilo de feijão, que daria 3 vezes mais em termos de rendimento, e quantos pacotes de bolacha, que seria o equivalente. O fato é esse: quando a população tem um poder aquisitivo menor, ela está mais vulnerável, ela tem mais risco de ter sobrepeso e deficiências nutricionais. A pessoa, o fato dela estar acima do peso não significa que ela não está desnutrida, por exemplo, ou subnutrida, vamos dizer assim, não desnutrida, porque desnutrida já é um estágio um pouco mais para frente, tá? Então, eu estou aqui acessando uma plataforma chamada O Joio e o Trigo. Ela tem um viés mais social e tudo, mas assim, dá para vocês colocarem no Google estudo da FGV sobre sedentarismo e obesidade. Depois o Rodrigo vai partilhar com vocês ali no grupo o link dessa matéria, sabendo que este portal tem o viés, não é um portal isento de opinião própria, tá? Então é para vocês filtrarem, tá? Pesquisarem por si só, que não estou dizendo que este aí é o lugar para vocês pegarem unicamente a informação. Por conta disso, também tem aqui um site chamado doceveneno.org.br, que é um movimento de incentivo à alimentação saudável e de oposição aos ultraprocessados. Ali vai ter uma petição, aquelas coisas de avaz, de tudo, que vocês podem fazer assinatura para apoiar essa petição. Eu deixo como informação para vocês e livre para cada um seguir, mas existe esse movimento de comer melhor, de um apelo, que é o que eu faço e o Rodrigo faz aqui na escola de nutrição, eu no consultório, o Rodrigo ainda como estudante e futuro nutricionista. Essa parceria que a gente tem de ter montado a escola de nutrição tem como objetivo fazer educação nutricional. E eu não gosto dessa palavra de educação nutricional, porque parece que a pessoa é mal educada, mas é de trazer uma consciência alimentar maior. Essa é a minha bandeira de vida. No auge dos meus quase 55 anos, é o que eu preciso fazer, é deixar esse legado para o mundo, e eu sei que o meu trabalho, eu tenho consciência disso,
o meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Se eu olhar o grande contexto, assim, não vou fazer não tem impacto não. Mas só o fato de eu ter 12 pessoas aqui, tira o Rodrigo, 11, tira eu, 10 pessoas aqui assistindo, e outras 10 que vão assistir depois da gravação. Eu já deixei um pedacinho aí, porque vocês, dentro dos seus ciclos de familiar, de amizade, de trabalho, vocês vão, eventualmente, se fizer sentido para vocês, vocês vão partilhar a informação. Essa é a ideia aqui. É o objetivo da escola, é o meu objetivo como profissional, como nutricionista. O Rodrigo aí pode falar por ele, não falo por ele, mas eu sei que é, porque estou ali convivendo com ele o tempo todo, tá? Então, eu queria fazer esse convite a essa reflexão. Outra plataforma interessante de vocês pesquisarem é no IDEC, o próprio IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, faz muita publicação, e tem um perfil no Instagram, para quem tem Instagram, chamado Nupens. É um núcleo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que eles fazem muita pesquisa mesmo, muita pesquisa. E ali tem bastante postagem sobre esse tema. Então, para quem desejar realmente se informar sobre essa questão, porque me parece óbvio, gente, me parece muito óbvio. Se eu comer ultraprocessado, eu tendo a adoecer. A questão agora, que estava conversando com o Rodrigo na reunião dessa semana, como é que a gente explica para pessoas que não são da área de nutrição, o que, que é um produto processado, o que, que é um produto ultraprocessado, qual é a diferença, qual é o impacto. Então, a gente está nesse movimento de trazer esse tipo de informação e também de desmistificar o que eu falei, né? Algumas pessoas entraram agora, mas depois pode ouvir a gravação também. Se eu comer uma bolacha recheada, não vai fazer mal para mim se eu tiver com uma base sólida e boa. Claro, precisa comer bolacha recheada? Não, não precisa, mas eu posso? Posso. Não estou incentivando o consumo disso. Inclusive, porque neste meio vegetariano, que é onde eu transito mais, existe um mercado crescente absurdo. A velocidade de crescimento do mercado vegano nos últimos anos, ela está absurda. Eu não sei nem dizer qual é a inclinação da reta, porque cada dia sai coisa nova, e inclusive de empresas tradicionais, tipo Sadia, Seara, que só fabricava salsicha, hambúrguer, peito de peru e afins, estão fazendo tudo para o mercado vegano agora. Por quê? Porque perceberam que existe uma demanda, inclusive de pessoas que não são veganas, preferindo produtos veganos. Por quê? Porque dá aquela sensação de que é mais saudável. Mas é um produto, às vezes é produto ultraprocessado. E o fato dele ser ultraprocessado já o desqualifica frente a um produto processado, minimamente processado e in natura. Então, vamos só assim, abrir um parênteses aqui, in natura é facinho, né? É a alface, é a cenoura, é o caqui, isso é um produto in natura. É o alho poró. Um produto minimamente processado é o arroz e feijão. Eu não consigo, assim, ter um arrozal no meu quintal, ter um pé de... Dá até para ter um pé de grão de bico, você vai colher 2 bolinhas de grão de bico. Porque cada grão de bico dá numa vagem. Uma vagem tem 1 grão de bico. Imagina a quantidade da toceira de grão de bico que você teria que ter para cada vez que você quiser comer um hummus. Então, arroz e feijão, cereais e leguminosas, dessa forma, né? São minimamente processados. Aí, um produto processado, por exemplo, é um pão integral que eu vou comprar no supermercado. É um milho em lata, que ele passou por um processamento. É uma aveia em flocos. Isso é um produto processado.
E o ultraprocessado fica até mais fácil, é o peito de peru, é a bolacha de qualquer natureza, recheada ou não, as lasanhas prontas, os hambúrgueres que não são artesanais, os que são artesanais entram na categoria dos processados. Ultraprocessado tem muito aditivo, tem elementos que você não tem condição de comprar para ter na sua cozinha para produzir aquilo, tá? Se você pegar um rótulo, olhar a lista de ingredientes, que está sempre na ordem decrescente. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no alimento, até assim por diante. Se eu leio os ingredientes, eu tenho 5 ingredientes, e todos esses eu tenho na minha cozinha, ou eu posso ter, eu tenho acesso fácil, vou no supermercado, numa lojinha de granel, eu consigo comprar para ter na minha cozinha, isso não é um alimento ultraprocessado. O alimento ultraprocessado tem sorbato de potássio, tem antiumectante, INS, FP, aquelas siglas que eu não tenho nem condição de falar, mas que estão todas codificadas em documentos da Anvisa, tá? Então, é importante a gente saber essa divisão, é importante a gente saber o que a gente está escolhendo, e é importante a gente ter essa consciência de que o miojo, o cup noodles, a salsicha, as bebidas açucaradas, gente, tem um lobby gigantesco para que refrigerante fique baratinho, suco com açúcar fique baratinho, porque, inclusive, para as mamães que estão aqui, em algumas creches públicas, eu já vi mãe trazendo para mim cardápio com suco adoçado para criança de 1 ano e meio. Eu não consigo entender isso. Se o cardápio é feito por um nutricionista do município, do estado, eu sei lá, normalmente no município das creches, né? Por que que bota açúcar no suco? Porque o nosso hábito cultural vai tomar suco com açúcar. Então, tá na nossa raiz botar açúcar nas coisas, deixar as coisas mais docinhas. Então, a gente vive dentro dessa circunstância, dentro desse entorno. E aí, eu sei que individualmente eu já conversei com os rostinhos aqui, né? Tem momentos que a gente, assim, a hora que a gente está muito estressada, porque a gente passou por uma doença, uma perda, uma desavença, sei lá, qualquer estresse. A maioria das pessoas larga duas coisas: larga o exercício e come. Muita gente faz isso. É mais raro a pessoa parar de comer. Não é um comportamento mais comum. O mais comum é comer. E, em geral, a gente não vai comer cenoura. A gente não vai comer palitinho de pepino. A gente vai comer bolachinha, chocolate, salgadinho. E depois da era pós-Covid, né, que tudo virou eletrônico, o iFood virou, assim, tá na ponta do dedo das pessoas. Só clicar lá, escolher, e ninguém vai escolher arroz, feijão, legumes e saladinha no iFood. Pode até escolher, mas não é a primeira opção. É assim, o que que eu mereço? O que que vai me trazer conforto? Eu falo disso, gente, do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Recentemente, eu passei por uma situação de bastante estresse, bastante estresse. A minha vontade não é ficar comendo assim, parar, fazer o meu tofu, refogar legumes, fazer a panquequinha de milho. Não, a vontade é sair lá no Iken Veget, para quem é daqui de Campinas, e comer um mega hambúrguer com batata frita e uma cotubaíba, porque lá não vende nada da Ambev, né? Lá só vende refrigerante que não patrocina a farra do boi aí, o rodeio. Então é normal, normal. Comer uma. Para quem é de Campinas, ali tem uma torta, gente, chama torta Snickers, vegana a torta. Jesus misericórdia, como aquilo é bom. Então dá vontade de comer aquilo. Não dá vontade assim, vou cozinhar. Não, não vou cozinhar. Vou lá no Ikenveg e como um lanche. É assim. É assim que a gente se comporta, todos nós. E é acolher. O ruim é quando a gente começa a sistematizar isso.
é fazer isso sempre, uma, duas, três, quatro vezes por semana. E aí, a exceção é você fazer uma comidinha ou outra, tá? Então, nesse momento, eu e o Rodrigo, a gente está se movimentando um pouquinho para trazer mais consciência sobre essa questão de ultraprocessado, para realmente dar um menu de coisas, um guia de compras para vocês, o mais detalhado que a gente puder, porque, como falei, dá muito trabalho. Essa tabelinha que o Rodrigo montou, esse carrossel que ele fez aí dos leites, eu vi que ele já partilhou no grupo, isso dá muito trabalho fazer. Não é uma coisinha assim que você senta, em 5 minutinhos você faz. Tem que fazer pesquisa, montar o treco, pegar informação, montar tabela, certificar de que as informações estão corretas, né, para passar a melhor informação. Mas a gente quer fazer isso considerando que, já que a internet virou terra de ninguém, eu sei o que eu estou falando, mas como vocês estão aqui me ouvindo e, de alguma forma, validando o que eu estou falando, porque vocês me conhecem, porque vocês já passaram em consulta comigo. Algumas pessoas aqui me conhecem há muito tempo, outras pessoas acabaram de chegar, já pesquisaram sobre mim. Mas como que sabe que não estou fazendo assim, estou falando uma coisa meio pirada aqui? Não tenho como, não tem esse critério mais. É difícil. Então, eu estou lá querendo saber sobre um assunto. Eu boto no Google, aparecem várias opções. Quem é que eu vou acreditar? A pessoa que está falando A mais um, ou que está falando B, ou que está falando Z? Não sei. É difícil mesmo. Então, aí vai do karma de cada um, com todo, assim, né? Aí, cada um tem o professor que merece, o amigo que merece, a Nutri que merece, o cliente que merece, todo mundo tem aquilo que merece, não no sentido pejorativo do mérito, né? O que cruza, o que toca o caminho. Então, a gente vai preparar material para tocar pessoas que se afinam com o nosso modo de pensar, com o modo que funciona a escola de nutrição, tá? Eu não sei se todo mundo aqui acompanha, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a consulta aqui, que cada um de vocês faz segmento, e que tem o site da Seregate, que é onde tem a área de pacientes, que é essa que o Rodrigo vai daqui a pouquinho só dar uma passada com vocês. A outra coisa é o canal da Escola de Nutrição, é o site da Escola de Nutrição, que é um conceito, um projeto feito eu e o Rodrigo. O Rodrigo, na época, era só cientista social, não era nem ainda acadêmico de nutrição, agora ele já é cientista social e acadêmico de nutrição, e ali que tem um monte de vídeo, um monte de coisas ali sendo construídas. Ali, acho que a gente já, não sei se a gente já falou sobre isso. Ali a gente já está no status de comunidade, não pelo número de seguidores, porque a gente tem 5.000. Isso não é muito para um YouTube, mas a gente tem muitas horas de vídeo assistidas, a gente tem muito vídeo lá. E aí tem muitas horas assistidas, abriu a porta de ter uma comunidade. E para quem não sabe, esta comunidade que angaria algum dinheiro ali é para a gente fazer os vídeos em janela de libras, para a gente poder aumentar a acessibilidade da informação. Porque na minha ignorância, até, sei lá, uns 3 anos, ignorância, assim, eu não sabia que um surdo não conseguia ler legenda. Um surdo que não é alfabetizado em português não vai ler legenda mesmo, não vai ler em português. Ele só vai conseguir acessar o vídeo por janela de libras. Então, a gente quer fazer um pedacinho do canal da Escola de Nutrição com a janela de libras, tá? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, vocês estão muito calados e caladas hoje. O Rô vai mandar os links para vocês aí, esse doce veneno da petição, se vocês quiserem ver.
A matéria é do Joio e do Trigo, aquela da FGV, mas vocês coloquem no Google para vocês terem outras fontes, para vocês terem o critério, né? Assim, ampliar a informação. Rô, você quer fazer algum comentário? A Rose falou. Pode perguntar sobre outros assuntos? Pode, outros assuntos estão abertos. Se você quiser mostrar sua carinha, que eu tô com saudade de você, Rose. Aliás, saudade de muita gente que eu não vi esse ano ainda. Não vi a May. A Paula, eu te vi esse ano? Acho que não. Acho que eu te vi o ano passado só. A Jana eu vi esse ano, não vi, Jana? Sério que eu te vi o ano passado? Meu Deus do céu. A Érica também tinha visto o ano passado, a Dona Zélia conheci esse ano. A Helena já vi, e vou ver de novo daqui a pouco. Fala, Rose, querida. Boa noite, Ana, todos. Na verdade, é porque eu tinha que escrever um e-mail e não escrevi, mas eu acho que não é muito pessoal assim. É sobre o ferro, depois que a gente termina de fazer as aplicações endovenosas, quantos dias depois eu tenho que fazer o exame de sangue? Tá. E quando que eu volto a tomar a cápsula? Tá bom. Acho que assim, como eu sei que algumas pessoas aqui precisaram fazer infusão, a informação pode servir e para quem futuramente, eventualmente, precise. Então, existem duas formas de se usar ferro, por comprimido e por sorinho, tá? Quando toma sorinho, não pode tomar o comprimido junto, porque eu posso dar uma saturada no intestino e dar uma irritada no intestino. Então, quando você toma, você. A primeira resposta, quando volto a tomar o comprimido depois que eu faço a infusão? 7 dias depois, de 7 a 10 dias, tá? E quanto tempo eu devo fazer o exame quando eu termino de tomar todas as doses prescritas de ferro? Eu devo fazer no mínimo com 20 dias depois da última infusão. Isso se a pessoa não estiver grávida, tá? Se estiver grávida é uma outra reunião de condomínio, não é essa. Então, não estando grávida, no mínimo 20 dias, 30 dias já é um lugar bem seguro para fazer a dosagem da ferritina, da PCR e do hemograma de novo. Tá? Então, 7 a 10 dias depois da infusão, volta a tomar o comprimido. E quando terminar tudo, 30 dias depois é um período bem seguro para poder fazer um novo exame. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, assim, de qualquer natureza que não seja só dessa séria, de tributação, da Faculdade de Getúlio Vargas? Não? Ou você quer assumir aí o cooktop? Não, cockpit, eu não sei. Aquele negócio que você controla aí. A mesa de som aí. Você quer passar para o pessoal olhar o que, que você fez ali? Oi, oi. Boa noite a todos, todas. É bom estar aqui nesse primeiro encontro. A gente está fazendo o Nutripapo desde o ano passado, e eu acho que esses conteúdos, eles têm muito poder de replicação, tanto para essas dúvidas que são comuns. A gente começou essa conversa lá em 2020, quando bateu ali a pandemia, que rolou o distanciamento. A gente tinha essa ideia de levar esses conteúdos que eram comuns para esse ambiente virtual, para que isso pudesse ser replicado dentro, né, dos núcleos familiares, pudesse chegar para além do consultório. E o Nutripapo foi em 2019 ou 2018, se eu não me engano, aconteceu na forma presencial, alguns encontros aqui. 2017, Rô.
Nossa, faz tempo. Então, foram encontros presenciais, e aí a gente manteve essa mesma identidade. Inclusive, esses encontros aconteciam no Verbena, que era o antigo consultório da minha mãe, antes dela mudar aí para José Augusto César, e agora está no endereço que é definitivo? Podemos chamar de definitivo, mãe? Um definitivo provisório, mas assim, como a casa é minha, né, então logo eu devo abrir aqui a possibilidade de consultas presenciais, né, porque agora tem o consultório aqui na frente e tudo. Se alguém quiser vir do Rio, passear, né, Jana e Márcia, podem, assim, dar um rolê, quem é de Campinas, nem de São Paulo também. Mas, enfim, é definitivo até, sei lá, até que o vento mude como é que fala? De soprar. O Nutripapo, em 2017, acontecia nesse formato em roda. E acho que era essa a ideia que a gente queria trazer, né, ano passado, de fazer esses encontros, da gente poder conversar, trazer mais à tona, né, essa relação entre nós aqui, né, intermediado pelo consultório. E a gente entrando nesse segundo ano de Nutripapo, vieram muitos aprendizados, muitas reflexões, inclusive com as contribuições que vocês fizeram, os temas que foram colocados no grupo, e com essa organização de começo de ano, mudança de consultório, de endereço, revisitando todo o funcionamento do consultório de novo, eu comecei a trabalhar num processo de organização que eu acredito que seja definitivo por um bom tempo, da forma como a gente vai disponibilizar conteúdo e organizar esses conteúdos e organizar essas discussões temáticas, até porque no grupo de WhatsApp, as conversas, à medida que rolam para cima, é mais difícil de interagir, né? Você responde uma coisa que está lá em cima e a conversa está dando continuidade para outra coisa. Então, eu estou trazendo dentro do site da Ana uma biblioteca organizada em torno de uma ferramenta de fórum, que eu quero mostrar para vocês agora como eu estou organizando. Contribuições vão ser muito bem-vindas, no sentido de, assim, temas para trazer, né, novas categorias para agrupar, ou mesmo, né, o uso que vocês derem para esse espaço, se tiver algum insight de como melhorar a navegação. Vou compartilhar a tela com vocês. O Rô não está no ar ainda, né? Ainda tá online, mas eu ainda não compartilhei o link. Então, meio que, né, assim, não dá para acessar, né? A ferramenta é essa daqui. Ela funciona assim, né, por categorias. E aqui a gente tem a contagem de postagens que tem dentro de cada categoria, né? Então, por exemplo, em aulas abertas, a gente tem 19 conteúdos diferentes. Em e-books, a gente tem 9. Documentários tem 31 conteúdos. Campanha de apoio, que é essa do Doce Veneno, a gente tem uma. E assim por diante. Algumas categorias são abertas para todos postarem e outras são fechadas para a gente postar o formato de organização. A ideia é deixar um espaço livre para interação, para que vocês também possam trazer materiais, referências que vocês utilizam, perfis do Instagram, né, que vocês seguem, até para a gente expandir, né, esse espectro de possibilidades que a gente tem de ferramentas para cuidar da nossa saúde e também de propagar
essa informação para os familiares, pessoas próximas. Então, passando rapidamente aqui por algumas categorias, né? A gente tem, por exemplo, o guia de compras, que são desses produtos para serem encontrados no mercado. A gente tem o guia de compra de leites vegetais e agora, né, eu publiquei também um guia de compras para chás. Então, se você entra, né, aqui na postagem, você tem os links para acessar. Então, clicando aqui no link do Canva, por exemplo, vai abrir aqui, né, a apresentaçãozinha com todas as marcas. Tem mais algumas para trazer para cá que foram levantadas aí depois da nossa última interação, marcas de leite em pó, né, que são, podem ser enviadas para as creches, porque não tem a questão da refrigeração. Então, a ideia é manter esse documento na nuvem, né? O acesso via Canva acontece justamente porque, à medida que a gente entra em contato com novas marcas, eu consigo adicionar dentro do Canva novos slides e isso atualiza automaticamente aqui, né? Então, a gente tem um material que se expande com o tempo, com as contribuições, com os diferentes olhares. Tá muito voltado ainda para o cenário do Brasil, mas como a gente tem pacientes de outras partes do mundo, né, que estão na Europa, nos Estados Unidos, a ideia é que a gente também comece a mapear essas possibilidades de acordo com essas regionalidades, né? Então, cada um desses conteúdos guarda aí um universo de possibilidades, né, de referência. Então, por exemplo, para o guia de compras de leite vegetal, a gente tem complementar essa planilha, que também, né, vai sendo atualizada à medida que a gente tem mais informações, com o teor de cálcio em cada uma das marcas. Isso daqui é do produto que mais tem, né, assim, porque, por exemplo, dentro da tal da castanha, a gente encontra possibilidades aí com 400 miligramas em 200 ml. Aí, navegando aqui na aba da tal da castanha, a gente tem, né, que é o Choconut Zero, orgânico, que tem 400, o de amêndoa e o de aveia sem glúten, esses têm 400. Tem outros que têm menos, né, por exemplo, o Mixed Nuts tem 360, e o original, o castanha caju mais pará, tem zero, né? Então, aqui a ideia para os leites vegetais em específico manter essa planilha e esse guia de compras atualizado para ajudar aí, por ser um produto que é utilizado como estratégia aí para adequação de ingestão de cálcio, né, no dia. A última atualização que a gente fez foi em dezembro de 2022. Então, essa é a ideia do conteúdo vivo que vai se atualizando com o tempo, né? Aqui embaixo tem outras referências, né, para leitura do guia de compras de leites vegetais. Isso é um dos materiais possíveis, né? Dentro aqui dos chás, por exemplo, a gente tem o guia de compras para os chás, uma reflexão feita na revista dos vegetarianos, na época que saiu aquela matéria que uma influenciadora faleceu decorrente do uso de... Era chá verde, mãe? Era um chá que teve uma hepatose, teve um problema no fígado, né? O chá que foi comprado nessas plataformas tipo Mercado Livre, e que não tinha ali, né? Não era regulamentado, não tinha ali a segurança de consumo estabelecida, e acabou, né, ocasionando aí no falecimento dessa pessoa. Então, aqui a gente traz, né, dentro dessa matéria, uma reflexão complementar, né, e aí aqui a Valquíria, que foi uma nutri que colaborou com a gente, traz, por exemplo, esse documento aqui, né, esse memento fitoterápico, disponibilizado pela Anvisa, falando um pouco sobre essas as diferentes variedades, né, de chás para infusões das plantas que são que têm uso medicinal, né, para não misturar essas bolas, assim, não é porque
como coloca aqui, né, a reflexão, né? Não é porque é natural que faz bem. Então, isso daqui para os guias de compras, as matérias da imprensa também. Rô, deixa eu só complementar que eu já comentei que a gente vai fazer, não sei se você já estava aí, vai fazer o de pães também. Que a gente é o próximo que está na lista aí da gente fazer. Sim. Fazer também o de massas, feitas de leguminosas, né, com teor proteico também. Então, matérias de imprensa, que a ideia é trazer essas matérias, né, sobre saúde, alimentação, estilo de vida. Os encontros ao vivo estão todos aqui do ano passado, para serem reassistidos, tanto o geral quanto o materno-infantil, estão aqui disponíveis dentro dessa área. A gente tem as aulas abertas, que são materiais que estão no YouTube, mas foram disponibilizados aqui em formato de galeria também, né, com os tópicos, gestação vegetariana, boas escolhas alimentares, que foi uma live que a Ana fez com o Eric, e assim por diante. Aqui a gente tem as aulas teóricas sobre carboidratos e proteínas, com cerca de 1h30, uma hora a mais de duração cada, que foram dadas na ocasião da segunda edição do curso Comidinhas. Os e-books, são 8 e-books, mais o e-book de receitas do curso Comidinhas, são todos aqui disponíveis para serem acessados também, só clicar na imagem. Essa parte de documentários, que eu tenho feito, né, um levantamento de documentários que falam sobre alimentação, saúde, estilo de vida. Geralmente são documentários americanos ou europeus, mas a gente também tem documentários brasileiros, como, por exemplo, Criança, Alma do Negócio, ou Muito Além do Peso. Quer falar alguma coisa, mãe, sobre esses? Não, Muito Além do Peso é um documentário que eu costumo recomendar, assim, claro, ele fala sobre a obesidade infantil, mas é muito legal, é um documentário muito bom que dá para um adulto assistir e ver o impacto que a gente tem da nossa cultura alimentar, né? Esses dois citados aí que o Rodrigo falou, Muito Além do Peso e Criança Alma do Negócio, foi feito pelo Instituto Alana, que é um instituto, é uma ONG que trabalha só com crianças. A gente tem documentários também que falam sobre o vegetarianismo, então A Carne é Fraca, que foi um documentário pioneiro, né, brasileiro pioneiro nessa área de defesa animal. Vegetarianismo Além do Prato, que também foi um documentário, assim, foi um grupo de faculdade, gente, que fez esse documentário, mas o negócio ficou tão bem feito que caiu na internet aí e teve muita visualização, porque está muito bem feito, muito bem estruturado. Enfim, então o Rodrigo está organizando esses documentários. Recentemente, aí falando em documentário, a gente tem Você é o que você come, a dieta dos gêmeos, que está disponível na Netflix. É um documentário bem interessante sobre as escolhas alimentares baseadas em carne e em origem vegetal. E tem um documentário que eu não vou lembrar do nome exato, mas é sobre as zonas azuis, sobre a longevidade, que também é um documentário recente que está na Netflix. Fora vários outros, assim, na Netflix tem muito documentário interessante e vale a pena vocês explorarem, mas o Rodrigo está fazendo esse tutorial aí, alguns documentários eu ainda não assisti, mas muitos deles dá para tá disponível na Netflix ou no YouTube e vale a pena vocês, a hora que tiverem um tempinho, e alguns têm que ter estômago, por exemplo, o Terráqueos é um que eu nunca vou assistir. Eu já sei que é assim, é sobre os bichinhos, eu não dou conta, então eu não vou ver, porque eu já estou bem consciente disso. Mas, então, são vários. Esse aqui, ó, para um pouco, Rô, para.
Esse Meet the Truth 2006 aí, que está na esquerda, esse é um documentário que foi feito para uma mulher na política, não sei se foi da Holanda, Holanda. é Holanda, né? Eu nem estou vendo, mas sim, é um documentário bem antigo, ó, 2006, mas foi tão bem feito, que eu acho que é um documentário que vale a pena assistir. Enfim, o Rodrigo está colocando aí, acho que a gente não precisa se prender, né? Esse Super Size Me aí ficou muito famoso, esse documentário. Ele viralizou mesmo, e ele é antigo, também vale a pena ver, porque é bizarro o que aconteceu com o cara. Curioso, no mínimo, vamos usar uma palavra mais politicamente correta, que é curioso o que aconteceu. Então, aqui a parte de documentários, tem também canais do YouTube, então o Nutrition Facts, como é que é o nome dele? Michael Greger, né? Michael Greger, Então, tem alguns aqui que também estão no nosso canal do YouTube, mas aqui estão dispostos nesse formato de galeria, por exemplo, menos um lixo, que fica mais fácil a visualização, né? Mas aqui a ideia seria compartilhar um vídeo de um canal, né? Então, se você gostar do conteúdo ou se interessar pelo estilo de material que como é que fala? Assim, falado, né? Você pode seguir aqui, a gente tem algumas Nutris parceiras, né? A Natália Verutsky, que é chefe de cozinha, tem a Maria Júlia Rosa, Carla Santoni, que é médica, aí tem o VegTube, a Karelin, a Mari, que é a minha companheira, a Yara, então tem bastante coisa aqui, a Ju Gabriel, a Thaisa, a Marise, o Eric, todos os canais de YouTube aí com conteúdos que são assim, emancipadores, né? Trazem informação com base em ciência, né? As campanhas de apoio, que volta e meia está rolando alguma, né? Então, deixar aqui também para serem compartilhadas. Os eventos, congressos que vão ter, né? Congressos desse ano. Esse Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental, eu quero ver se eu participo. Tem esse Congresso da Plenitude que está chegando também, vai ser em maio, também a gente vai participar. Então, tem bastante coisa aqui. A princípio, esse material foi pensado por alguém que mexe com esses conteúdos. Ainda tem uma parte de documentos oficiais publicados pelo Ministério da Saúde para serem trazidos aqui, enfim, né, guias alimentares. Então, eu estou fazendo um download da organização que eu tenho dos materiais nesse espaço, né? E aí a forma que a gente vai disponibilizar isso para vocês consultarem vai ajudar bastante se vocês trouxerem também, né? Algumas perspectivas de como vocês gostariam de ver esses materiais. Os guias de compras eu acho que são os mais aí aplicados ao dia a dia, porque é um catálogo de marcas, né? Para você ter aí uma ideia, né, do que está disponível para ser consumido no mercado. Quer falar, mãe? Não? Então, eu vou trazer, eu logo devo compartilhar com vocês esse link aqui, chama Círculo Nutripapo, né? Tem essa ideia de trazer uma totalidade para esse tema de nutrição, alimentação, saúde, estilo de vida. E aí aqui estão, né, as categorias, dentro das categorias tem os grupos de discussões, e a ideia realmente é que isso seja um espaço vivo, que vocês possam colaborar também com esse nosso processo de curadoria desses materiais, visando aí realmente criar um espaço com informação para ser propagada, para ser utilizada aí, para ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas alimentares, ajudar as famílias a tomarem melhores decisões
quando forem ao mercado, incentivar, né, as famílias a fazerem feiras, voltarem a fazerem feiras com seus filhos, né, resgatar um pouco dessa alimentação de verdade que a gente sabe que é benéfica e cura muitos dos males que a gente vive hoje, o estresse, dificuldade para dormir, falta de disposição, imunidade baixa, ter como aliado uma boa alimentação pode fazer a diferença na hora de você tomar as rédeas e decidir que vida que você quer viver, né? Então, acho que... Esse espaço que o Rodrigo está formatando, ele é não sei se ficou claro isso, são materiais que eu e ele vamos produzir, eu como nutricionista já atuante, orientações que eu passo para vocês, hoje mesmo estava escrevendo um outro manualzinho de gestantes, então eu vou ampliando, revisando materiais que vocês um dia receberam, o arquivo de receitinhas, essas coisas. Então, são materiais que eu produzo, que o Rodrigo assim, tem ideia e produz, e materiais também de terceiros, porque sempre dá uma boa credibilidade quando a gente partilha um material bom. Então, se eu estou dizendo, o outro diz, aquela pessoa é boa, a pessoa deve ser boa mesmo, né? Sobre aquele critério que vocês têm de fazer pesquisa na internet e saber o que é que dá para usar e o que é que às vezes gera dúvida. Então, é um espaço que o Rô me apresentou, né, me mostrou, assim, está compartilhando, que ele está mais vivo na cabeça dele do que na minha, que a cabeça dele é muito mais rápida do que a minha, mas a hora que isso tiver aplicado mesmo, que vocês realmente possam, assim, entrar, olhar, porque eu já vi gente falar assim, Ana, é muita coisa que tem lá, não sei por onde que eu começo. Então, se inclusive houver esse tipo de dificuldade, a gente está sempre tentando facilitar, mas às vezes a cabeça dele, a minha cabeça, que está tão óbvio, não é óbvio para quem está vendo isso pela primeira vez. Então, são conteúdos que vocês já receberam e que estão com outra cara, estão revisados, porque eu estou revisando o material e vou escrevendo outros, e são coisas que já estão na internet e a gente está fazendo como se fosse uma curadoria mesmo, reunindo para ficar mais fácil de vocês acharem e não assim, enfim, é mais fácil de achar, porque não é assim ajudar na navegação, porque às vezes a gente começa um e uma coisa vai levando outra que chega na música do Led Zeppelin, né? Você saiu para pesquisar leite vegetal e está ouvindo Kashmir lá, ouvindo Robert Plant cantar. É assim, pelo menos a minha mente às vezes funciona desse jeito, tá? O que mais, gente? Mais alguma coisa, Rô? É isso. É isso. Então, peraí que a Érica fez uma pergunta aqui. Você quer parar de partilhar aí, Rô? Ácido cítrico. A Érica perguntou: o ácido cítrico contido em alguns alimentos processados pode fazer mal à saúde? Como saber que o alimento processado contém uma quantidade alta de sódio? Então, o ácido cítrico é um ácido naturalmente presente na natureza. Naturalmente presente na natureza, não sei se foi um pleonasmo, mas... Então, eu tenho ácido cítrico no abacaxi, eu tenho ácido cítrico no que a gente chama de frutas cítricas, que é muito conhecido como limão, laranja e mexerica, acho que são os mais conhecidos como frutas cítricas. O ácido cítrico é extremamente benéfico, por exemplo, quando eu tenho uma pedrinha no rim, por exemplo, quem é que vai quebrar essa pedrinha, ou que tem mais chance de quebrar essa pedrinha no rim, é o ácido cítrico. Então, é um ácido que a gente dosa na urina, o citrato, né, que é uma forma de sal, e quando ele está presente no alimento, em geral, ele é usado como antioxidante. Às vezes tem alguma coisa ali que vai ficar rançosa, que vai se decompor, e aí utiliza-se ácido ascórbico, que é a vitamina C, ou o ácido cítrico, um antioxidante. Então, Érica, não faz mal à saúde. Diferente do sorbato de potássio mesmo, que é um conservante. Nitrito de sódio é um conservante. Isso, por exemplo, nitrito de sódio, ele tem um componente cancerígeno. Nitrito de sódio pode causar câncer.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os aditivos que a gente consome. Alguns fazem muito mal, mas esses mais naturais, corante natural, urucum, não tem problema da gente consumir, tá? Em relação a ter uma quantidade alta de sódio, a gente tem legislação para isso, né? Eu não sei se eu acho que a legislação atual está colocando rico em gordura, açúcar, gordura saturada, agora fiquei na dúvida. Eu mostrei isso para vocês da última vez e me deu um branco. Eu acho que tem alto teor de sódio também. Então, aqui no Brasil, Érica, vai ter o quadradinho preto, o triangulinho preto, alguma coisa bem no painel central. Rô, você consegue pesquisar só alguma embalagem para partilhar na tela aí enquanto eu vou falando, porque senão meu tique e o teco não estão funcionando muito bem. E aí, quando é alto teor de sódio, ele vai estar ali escrito. Aí nos Estados Unidos eu não sei te dizer como é que é a legislação, tá? Mas a gente tem no máximo 5 gramas de sal recomendada por dia. E agora eu preciso fazer a conta, 240 miligramas de sódio, era um pouco. Eu vou pesquisar a conta, porque eu não me lembro qual que é a conversão de sal para sódio, porque o sal é cloreto de sódio. Então, quanto tem de cloreto e quanto tem de sódio ali. Eu não me lembro se são para cada grama 240 miligramas, mas isso eu pesquiso e depois eu coloco lá no grupo, tá? E aí a gente tem que seguir no máximo a recomendação. O problema é que comer de 5 a 6 gramas de sal por dia é algo muito difícil da gente quantificar, porque você coloca um pouquinho no arroz. Então, nem que você pese 1 grama no arroz. E aí, quanto daquele arroz que você colocou 1 grama de sal, você consumiu? Para ter a precisão, teria que chegar nesse nível de preciosismo. Mas é difícil fazer isso. Então, aí eu não sei se tem esse tipo de rotulagem como a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil está bem atrasado, inclusive. Na Europa eu sei que tem uma rotulagem diferente, mas eu não sei se sai desse jeito aí, tá vendo? É açúcar, gordura e sódio que está saindo, tá? Então, aqui no Brasil a gente tem... ontem eu fui numa loja da Copenhague e estava olhando as embalagens ali, assim, 95% das embalagens já estão com essa marcação, mas tinha uma ou outra que ainda não estava. Aí, quem não se deu conta pode perguntar assim, esse aí não tem, porque não tem nem sódio e nem gordura em excesso, ou porque ainda não trocou a embalagem? E a resposta é porque ainda não trocou a embalagem. Mas pode gerar dúvida quando você vê um produto e do lado um produto parecido. Um tem a legislação em vigor já, a rotulagem está atualizada, e o outro não, isso pode gerar confusão, tá? Então, atualmente é isso que a gente tem e que todos os produtos já deveriam trazer. Dentro da Copenhague, 100% dos produtos ali é alto em açúcar e gordura. Não dá. Se tem alguma embalagem lá dentro que não tem, é porque está com a rotulagem desatualizada, não é porque não é rico em açúcar e gordura. Tá? Então é isso, meu povo. Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Tudo certo, Érica? Ficou certinho? Ficou com dúvida? Tem que olhar a legislação aí, viu? Tudo certo. Eu não conheço aqui esse gráfico que você mostrou nessas imagens, acho que nunca vi nenhum produto aqui. Deve ter outra legislação aí, né? Como eu realmente desconheço a legislação local, nem a legislação da Comunidade Europeia eu não conheço. O que eu sei da Comunidade Europeia, por exemplo, é que vários aditivos estão proibidos na Comunidade Europeia e aqui usa solto. Não saberia nem dizer quais são. Agora, aí dos Estados Unidos eu realmente não tenho notícia. Eu posso até assim, Rô, você poderia anotar aí no nosso Grimório
para escrever para a Milena e perguntar para ela, porque eu tenho uma Nutri, super amiga minha, que está morando em Miami. E talvez ela conheça um pouco da legislação, porque ela morou muitos anos aí, voltou para o Brasil e agora voltou para aí. E está morando aí definitivo. Então, talvez ela possa dar alguma ajudinha. E aí, para você e para outras pessoas que moram aí nos Estados Unidos. Tá bom? Obrigada. Imagina. Então, gente, a gente retoma a partir de agora os nossos encontros mensais. Nós vamos deixar o grupo fechadinho até uma semana antes do nosso próximo encontro. Quando vocês tiverem dúvidas muito pessoais, eu peço que escrevam direto para mim. Evitem colocar coisas muito pessoais no grupo, não é nem para se expor assim. É porque, às vezes, uma pessoa dá a opinião e não é exatamente uma recomendação oficial e tudo mais. Às vezes eu não consigo ler o grupo, às vezes consigo pegar, às vezes não consigo pegar, e aí a informação fica e passa, e aí a Ana, e se está lá no grupo, eu meio que dei uma endossada, né, se eu não me manifestei. Então, quando é muito pessoal, também evitem de trazer alguma coisa muito pessoal aqui. Aqui, por exemplo, o que a Rose trouxe. Como eu sei que tem várias outras pessoas aqui que usam infusão, mesmo quem vai ver aqui, né, que eu sei que está no grupo. Então, é uma informação que dá para a gente usar aqui no grupo. Agora, às vezes, é muito específico. Quando é muito específico, aí vocês me escrevam no e-mail. Se escrever no WhatsApp para o Rodrigo, ele vai pedir para vocês escreverem para mim no e-mail, porque lá é ele que acessa e ele não tem condição de responder alguma coisa muito técnica. E mesmo assim, quando ele tiver condição, por ser um nutricionista formado, se está passando comigo, não é ele que vai responder, ele vai responder quando estiver passando com ele. E a parte do WhatsApp também, porque como a gente usa para registrar esses históricos de perguntas e aí recomendações, a gente faz por e-mail, porque no WhatsApp a informação meio que se perde, né? No e-mail a gente tem lá registrado a data, fica a mensagem ali, né, datado e tal, então... Tem o histórico, né? Eu consigo fazer o histórico ali. No WhatsApp a gente está usando mesmo mais para marcar consulta, porque é uma coisa mais do dia a dia, mais rapidinho ali, mandar a sala para acessar tal, e aí toda essa parte de registro fica por e-mail, que é uma ferramenta mais adequada para isso. Combinado, meus queridos e queridas? Alguém falou? Fala, Márcia. Não, nada não. Tá. Então, eu vou parar aqui a gravação. Aliás, antes de parar a gravação, vou desejar boa noite para todo mundo, né? Porque quem olhar a gravação depois, então, boa noite para todos e para todas. Estou à disposição, a gente se vê daqui um mês, mais ou menos, né? A primeira quarta-feira, salvo quando tem algum feriado, aí a gente remaneja, mas normalmente é a primeira quarta-feira de cada mês. Tá bom? Beijos a todos, a todas, e até breve em algum momento. Boa noite. Tchau, gente.